Estamos de volta com o programa Evidências, hoje analisando a importância e significado do nome de Deus. De maneira mais simplificada, podemos dizer que temos 4 versões principais do texto bíblico do Antigo Testamento. Nós temos as cópias hebraicas de Qumran, copiadas até mesmo antes de Cristo, as cópias feitas pela Septuaginta. A Septuaginta foi uma antiga tradução grega da Bíblia feita por judeus. Temos também as cópias da Septuaginta feitas por cristãos, copistas posteriores ao tempo de Cristo, que também fizeram uma versão do mesmo texto, e as cópias em hebraico feitas por judeus massoretas na Idade Média. Pois bem, o que encontramos nesses textos bíblicos? Os textos hebraicos não parecem divergir muito nesse sentido do nome sagrado. Veja o nome de Deus em destaque nesse códice de Leningrado, produzido na Idade Média. Agora veja o mesmo nome em destaque nesse antigo papiro Nash, datado do 1º século a.C. A diferença maior nesse caso parece ter ficado por conta dos massoretas, que introduziram no texto hebraico algo que não existia nos tempos antigos, os sinais vocálicos que facilitariam a leitura do texto. Eles então tomaram as vogais do nome Adonai, Senhor em hebraico, e inseriram no tetragrama sagrado, isto é, naquelas 4 letras que formavam o nome de Deus. Aí ficou deste modo. Lembre-se que o hebraico se lê de trás para frente. Então na base está o nome de Deus escrito sem vogais e acima o nome Adonai, com as vogais postas embaixo como pontinhos vermelhos. Ao seu lado, o mesmo nome de Deus aparece desta vez com as vogais de Adonai. Por uma questão gramatical que não explicarei aqui para não cansar você, a primeira letra, A, vira e assim por diante. Como você pode ver nesse destaque, o nome fica lido como Yehová. Mais tarde, com a introdução da letra J, Yehová acabou virando Jeová. Mas isto não significa que esta era a intenção dos copistas judeus, isto é, dizer que Jeová seria a pronúncia correta do nome de Deus. A prova disto está no fato de que no próprio texto massorético de Leningrado encontramos diferentes formas de soletrar o nome de Deus. Veja algumas delas. A partir de cima temos o nome sem vogais e a seguir lido como Ievá, Ievé, Yehová. Eu digo isto porque, recentemente, um judeu caraíta por nome Nehemiah Gordon lançou um livro esmiuçando a conspiração do silêncio, no qual pretende provar que a pronúncia correta do nome de Deus seria Yehová ou Jeová. Mas é importante dizer que as provas que ele usa são substancialmente os manuscritos judeus da Idade Média e que, como demonstrei, não são unânimes na forma como vocalizam o nome sagrado de Deus. William Griffin, por exemplo, lançou recentemente um artigo na Sociedade de Literatura Bíblica mostrando que, embora a vocalização Yehová seja a mais comum no texto massorético, por causa da hibridização do nome de Deus com a palavra Adonai, é possível, anote isso, encontrar 305 textos ou passagens em que o nome aparece grafado como Yehovi. Portanto, não havia uma uniformidade dos judeus na vocalização do nome sagrado de Deus. Ademais, embora eu não tenha espaço aqui para analisar cada um dos argumentos de Nehemiah Gordon, eu posso dizer que ele é praticamente uma voz isolada na academia e mesmo em meio aos rabinos judeus. A maioria dos especialistas, inclusive da Universidade Hebraica de Jerusalém, não assinam embaixo de suas conclusões. Jeová, embora aceito por causa do costume adquirido de cristãos de assim entenderem o hibridismo entre o tetragrama sagrado e a palavra Adonai, não é necessariamente a pronúncia correta e original do nome de Deus. Nos textos hebraicos dos manuscritos do Mar Morto, não havia estas vogais que eu acabei de mencionar, elas foram criadas depois pelos massoretas na Idade Média. As vogais são esses pontinhos embaixo da letra que eu mencionei, colocados ali para facilitar a leitura. Então, o nome de Deus aparecerá naquele texto mais antigo de modo não vocálico. Mas veja que curioso. Aqui você vê um trecho de um dos manuscritos do Mar Morto contendo um salmo. Ele está escrito com as letras quadráticas normalmente usadas depois do cativeiro babilônico. Mas note que o nome de Deus permanece escrito com os caracteres mais antigos, que o copista fez questão de manter como era escrito antes do cativeiro o nome de Deus.
O mesmo fenômeno vemos em algumas cópias feitas pelos judeus na tradução da Septuaginta, que eu já mencionei. Aqui também está indicado por uma seta ao lado como o nome de Deus foi grafado de modo diferente. Essa versão grega de Símaco leva a crer que outros textos judaicos, além da Septuaginta, também grafavam o nome de Deus com letras paleo-hebraicas, mesmo que o texto estivesse copiado em grego. Mas isso também não é uma uniformidade. Em algumas cópias, o nome de Deus aparece em letras hebraicas quadráticas. Agora, uma exceção à regra parece ser um fragmento do livro de Levítico encontrado também ali nas cavernas de Qumran. Nele, o nome de Deus é transliterado pelas letras gregas iota, alfa e ômega, lendo-se Ial, isto pelo menos em 2 ocasiões. Alguns, com base nisto, pensam e defendem que a pronúncia Ial seria a mais correta e ela estaria mais original que a pronúncia Yehová. Embora por questões filológicas que não vou expor aqui, eu também acredite que a forma Yahvé seja a mais próxima do original, eu devo admitir que o problema em se fazer uma tese com base nessa transliteração grega de Ial está no fato de que este parece ser um caso isolado que só ocorre aqui nesse manuscrito e em nenhum outro texto da Septuaginta. Eu sei que Diódolo Sículos também parecia transliterar deste modo o nome de Deus, mas a evidência, como eu afirmei, é pequena demais para se tirar dela conclusões dogmáticas. O Papiro de Elefantina, por exemplo, e outros autores como Clemente de Alexandria, de fato também escreveram Ial para transliterar o nome de Deus. Mas Porfírio, que também é da mesma época, escreveu Iel, ou seja, repito, não havia na antiguidade, nem entre judeus ou cristãos, uma uniformidade na transliteração do nome de Deus. Havia vários modos de transliterar esse nome. Agora, passando para as cópias da Septuaginta feitas desta vez por cristãos, geralmente o que se nota é a troca do nome de Deus pela palavra Kyrios, que em grego significa Senhor. Uma provável razão para isto seria o fato de que os cristãos copistas talvez não dominassem muito o hebraico, nem para escrever corretamente as letras, muito menos para ler em público. Aliás, existe até uma situação embaraçosa, porém verdadeira, onde alguns cristãos de fala grega, ao lerem o nome de Deus como estaria escrito no hebraico, confundiam as letras com as letras gregas e, ao invés de chamarem a Deus de Yahweh, diziam Pipi. Quem nos dá essa informação é Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina do IV século. E, de fato, existem indícios disso nos fragmentos que temos da Hexapla de Orígenes e que você pode ver agora em seu vídeo. Já pensou que situação embaraçosa? Assim, as cópias que temos do Novo Testamento também seguem o mesmo padrão, substituindo o nome sagrado de Deus pela palavra Kyrios, que quer dizer Senhor, ou seja, isso não foi uma invenção dos editores modernos da Bíblia, ela também é encontrada nos manuscritos gregos do Novo Testamento. Agora, o difícil é saber se o original do Novo Testamento que se perdeu seguia o padrão judaico mais antigo e escrevia o nome de Deus com letras hebraicas e só depois mudaram para Kyrios nas cópias, ou se os textos já estavam como os temos hoje. Ou seja, quando, por exemplo, João diz no Apocalipse 22, verso 6, o Senhor Deus, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo, etc. Ele realmente escreveu a palavra Senhor, ou em seu lugar estaria Yahweh, o Deus dos espíritos dos profetas? As opiniões, como eu disse, divergem nesse sentido. E, novamente, como eu falei, a falta de manuscritos que apoiem uma ou outra hipótese faz com que tudo fique no campo da especulação e do silêncio. Só para você ter uma noção, hoje nós temos catalogados mais de 5.800 manuscritos do Novo Testamento, fora as citações dos pais da igreja mais antigas, e também as traduções que temos em copta, latim, etc. E em nenhum desses textos o nome de Deus aparece escrito de outra forma, senão expresso pela palavra Kyrios, que quer dizer Senhor. Por isso eu digo, ainda que exista alguma chance dos autores originais escreverem o nome de Deus no texto grego, não temos como atestar se seria isto uma verdade com base nas evidências textuais que possuímos. Mas o ponto que fica para fechar esse assunto é o seguinte: o nome de Deus estaria oculto?
Não sabemos então qual seria o nome de Deus e como ele estaria na Bíblia hebraica? Seria errado traduzi-lo pela palavra Senhor? Posso ser honesto com você? Eu, sinceramente, com base em tudo isto que disse, não concordo com os rabinos de que o mandamento não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão signifique uma proibição cabal de pronunciar o nome de Deus. Contudo, considerando que no tempo de Cristo havia o costume de evitar pronunciar o nome de Deus de forma desajeitada para manter a sacralidade do nome, e Jesus nunca objetou a isto, fico cá pensando se talvez não seria este o melhor caminho, e nesse aspecto as versões modernas da Bíblia estariam corretas em inverter o nome pela palavra Senhor. Ademais, qual seria a pronúncia correta? As próprias testemunhas de Jeová, numa afirmação, a meu ver, muito honesta, admitem que o nome Jeová não indica a pronúncia original dos hebreus, mas a escolha deliberada feita pela forma mais comum do nome de Deus pronunciado em língua inglesa. Só isto. É verdade que o nome distintivo de Deus é traduzido algumas vezes como Yahvé, Yahweh, Javé, Jeová, representado pelas 4 letras gregas do tetragrama sagrado. Mas também sei que, na falta de uma certeza quanto à pronúncia original do nome, podemos usar qualquer uma das opções, desde que o façamos com respeito e reverência pelo nome de Deus. Neste caso, deixe-me dizer que nem os chamados nomes teofóricos, isto é, nomes próprios de judeus que contêm o tetragrama no todo ou em parte, não ajudam muito no argumento, pois apontam para mais de uma pronúncia do nome de Deus. É que muitas vezes os israelitas e outros povos semíticos costumavam acrescentar o nome de seu Deus a nomes próprios. E assim temos o nome de Deus grafado de forma diferente, como Iô, Iá, Ierô, Iahu. Por exemplo, no nome Josias, Ioshiarro, Joel, Ioel, Josué, Iehoshua, Ezequias, Ezequiarro ou Ezequia e outros. Mais uma vez eu repito, não havia unanimidade fonética. Contudo, aqui talvez esteja a solução do problema. Eu sei que a Bíblia se refere a Deus por muitos títulos, e você conhece alguns deles que, aliás, foram mencionados nesse programa. A prova maior disso está em Apocalipse capítulo 11, verso 5. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Assim, não é errado usar o nome Senhor para referir-se a Deus. A própria Bíblia o faz. O próprio Cristo na cruz do Calvário não chamou a Deus pelo tetragrama sagrado, Yahweh. Antes disse Elahi, Elahi, que quer dizer meu Deus, meu Deus. Acima de tudo, o cristão verdadeiro, que é filho de Deus, imitará a Jesus, chamando a Deus de Pai, de uma maneira íntima, respeitosa e com reverência. Este é o resumo do que poderíamos dizer a respeito do nome sagrado de Deus. O programa Evidências de hoje fica por aqui, mas eu espero encontrar você semana que vem aqui na TV Novo Tempo para mais um estudo da Bíblia Sagrada.